Quando eu já contratei, por exemplo, pessoas para trabalhar na área de impostos, né, que é a escrita fiscal, que calcula os impostos que as empresas têm que pagar para o governo, um dos cuidados que eu sempre tomei em contratar pessoas é aquela pessoa que tinha uma visão do todo do trabalho. Ela quer saber executar com segurança, chegar ali, fazer os cálculos, né? Conseguir então apresentar o resultado no final do dia. Eu sempre procurei olhar isso. E sempre percebia que havia diferença de pessoas que trabalhavam, somente nos escritórios que eu já trabalhei. Inclusive, eu já fui chefe de escritório, né? Já trabalhei como chefe de departamento pessoal durante vários anos, se não me engano, 9 anos. Chefe de contabilidade durante 7 anos. Escrita fiscal, trabalhei durante mais ou menos uns 5 anos e meio. Trabalhei na parte de financeiro, inclusive como executivo financeiro, durante um certo tempo. E eu percebia que as pessoas que eram mais metódicas, que elas faziam as coisas com mais calma, elas faziam por parte, não tinha como essa pessoa às vezes ter problema com o que ela estava fazendo. E hoje, na verdade, eu queria fazer uma introdução especial com vocês, uma forma bem direta, bem objetiva, porque algumas pessoas já têm me acompanhado, né, nas redes sociais, no Instagram, como eu falei em todas as redes aí, não sabem um pouco sobre mim, né, quem sou eu, o que eu faço de verdade. Na verdade, meu nome mesmo é Rissaner Oliveira. Eu sou proprietário da empresa chamada Case Consultoria, que já tem mais ou menos uns 23 anos de mercado a nível de Brasil, né? Com esse nome, recentemente a gente fez uma mudança. E a gente tem um trabalho principal, cara, tem tantas outras coisas que eu trabalho, um dos nossos trabalhos principais é fazer um trabalho de seleção e recrutamento de pessoal para grandes empresas, especificamente na área de escritórios, principalmente na área administrativa de escritórios. Existe então essa conexão que a gente vai fazer, que é colocar aquela pessoa que quer conseguir emprego com aquela pessoa que quer contratar. E nessa lacuna entre essas duas pessoas existe um espaço terrível, porque tanto aquela pessoa que quer contratar alguém para trabalhar dentro de um escritório, ela quer confiar nessa pessoa para executar um bom trabalho para ela, e tanto aquela pessoa também que quer entrar tem que apresentar um conhecimento específico, ser um especialista naquilo que vai fazer, porque se trata de um ensinamento muito sério, conhecimento muito sério. Aí envolve a parte humana, envolve a parte técnica da pessoa, envolve a parte de disposição, né, de tempo, envolve tudo. Por isso que essa série, né, de lives que a gente está colocando, dando dica para vocês de comportamento, estilos comportamentais, na verdade, em vários segmentos, para que você aprenda a se situar, né? Nós vamos estar falando logo também sobre mais. Quem não sabe um pouco o que é um escritório é um local, uma empresa que toda empresa tem que administrar alguma coisa, ela tem que gerir o seu trabalho. Toda empresa tem pelo menos um escritório e todo escritório tem pelo menos uma pessoa. Inclusive eu trabalho muito com essa área porque na minha opinião, existem poucas áreas como essa dentro dos escritórios que contratam tanto, que dão um suporte para a pessoa, dão um ambiente bom de trabalho. O salário pode chegar até R$ 4.000, podendo expandir até R$ 8.000 nas multinacionais, grandes empresas. E as pessoas muitas vezes querem entrar numa área boa para trabalhar e até me procuram, mas não conhecem nada do mercado. Existe uma enxurrada de gente querendo entrar. Agora pensa bem os escritórios das grandes corporações, né? Os escritórios das multinacionais, os escritórios dos bancos, os escritórios das empresas comerciais, os escritórios das indústrias. Né? Dentro desses escritórios temos as funções, né, de contabilidade, departamento de pessoal. Tá? Nós vamos estar em uma série logo de live, vocês vão estar acompanhando aí, que eu vou estar explicando sobre cada uma dessas áreas, como é que funciona. E aí, orientando você que existe uma maneira de você conseguir até um trabalho melhor. Existem dezenas de vagas numa área como essa. E esse é o meu trabalho. Eu sou um recrutador, eu trabalho com seleção e recrutamento. Trabalho também, geralmente, oriento nas empresas, dou treinamentos específicos, né, de certas áreas. As empresas contratam alguém de repente e liga lá para o Oliveira do RH. Eu vou lá e treino o cara a executar o trabalho do departamento de pessoal, ensino o cara a trabalhar na área de contabilidade, em tudo isso aí. Esse é meu trabalho principal que eu queria me apresentar para vocês. Eu tenho dado uma série de lives falando de comportamento, mas algumas pessoas até me perguntaram, inclusive lá no Instagram, tá? Algumas coisas no privado também, algumas pessoas têm procurado. O que você faz realmente? Então, só para você entender bem, tá bom? Sou Oliveira, conhecido como Oliveira do RH, e trabalho especificamente, tá? Colocando em contato o empresário com pessoas que querem entrar, principalmente em empregos em escritórios. Você de repente pode ter interesse em trabalhar em um escritório futuramente, mas tem que aprender a mudar uma série de coisas para você se tornar uma pessoa equilibrada. E entrando no nosso tema de hoje, né? Tomando a nossa água primeiro. O título de hoje é Escritórios, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Você já pensou assim, que todo mundo quer conseguir, quer conquistar alguma coisa boa na sua vida, não é isso? Todo mundo.
E a gente tem um hábito que eu acho interessante quando você começa a se entender como pessoa, é de você fazer uma comparação da sua vida com a vida das outras pessoas. Isso é notório. Eu já fiz isso muitas vezes. A gente começava mesmo a comparar, não sei se vocês lembram, eu sou dessa época, né? Um abraço aí para o pessoal, só dar um alô no início aqui, para o pessoal do Instagram que tá entrando, Glauciane entrando com a gente aí, o pessoal entrando também. Eu sou da época assim que a gente olhava, cara, se seja diferente, a gente olhava para a televisão, via aqueles programas de televisão e via, né, aquelas pessoas naqueles carros, e via aquelas pessoas, parecia que era naqueles grandes hotéis. Eu gostava muito de ver os hotéis, eu gostava de ver as pessoas viajando em avião, e eu ficava comparando, vendo aquela vida, né, tentando entender que vida que era aquela que as pessoas viviam. A gente até que não tinha tanta notícia, acesso a notícias, ou acessava jornal, ficava lendo demais, mas hoje com as redes sociais é diferente. Hoje você consegue acompanhar a vida de um famoso, você consegue acompanhar a vida de um grande líder político, você consegue acompanhar a vida de uma pessoa que às vezes saiu do zero e hoje é bem sucedido, ou pessoas também que caíram. A gente acompanha tudo, mas na época não era assim. Uma pessoa que melhorava um pouquinho, a gente via que aquela pessoa estava melhor em uma determinada área, a gente ficava às vezes se comparando, imaginando com aquilo ali. Então, por que aquela pessoa chegou num determinado sucesso, né? Por que ela conseguiu aquilo que ela quis conseguir e chegou até lá? E aí o que acontece? O que é o problema da gente muitas das vezes? A gente, é uma frase que é muito interessante, a gente é imediatista. A gente quer olhar, comparar com a pessoa e você já quer se colocar lá. A gente se esquece que para você ter tipo assim, um sucesso, você tem que passar por determinadas etapas, por determinados pontos que são importantes, inclusive dentro dos escritórios, né? Quando eu já contratei, por exemplo, pessoas para trabalhar na área de impostos, né, que é a escrita fiscal, que calcula os impostos que as empresas têm que pagar para o governo, um dos cuidados que eu sempre tomei em contratar pessoas é aquela pessoa que tinha uma visão do todo do trabalho. Ela quer saber executar com segurança, chegar ali e fazer os cálculos, né? Conseguir então apresentar o resultado no final do dia. Eu sempre procurei olhar isso. E sempre percebia que havia diferença de pessoas que trabalhavam, somente nos escritórios que eu já trabalhei. Inclusive eu já fui chefe de escritório, né? Já trabalhei como chefe de departamento pessoal durante vários anos, se não me engano 9 anos, chefe de contabilidade durante 7 anos, escrita fiscal trabalhei durante mais ou menos uns 5 anos e meio, trabalhei na parte de financeiro, inclusive como executivo financeiro durante um certo tempo, e eu percebia que as pessoas que eram mais metódicas, que elas faziam as coisas com mais calma, elas faziam por parte, não tinha como essa pessoa às vezes ter problema com o que ela estava fazendo. E essa questão de aprender a fazer as coisas por parte, um passo de cada vez, vai te criando em você, sustentando em você uma certa estabilidade, não só, tá, de realização do trabalho, até uma certa estabilidade emocional. Já percebeu que muitas pessoas que vão realizar trabalhos e fazem de uma vez, sem parar, sem entender como que é o processo que vai executar, a pessoa acaba errando e se ferrando. Meu pai, quando eu ia ajudar ele, eu acho interessante na minha infância, ele falava assim, vamos consertar por exemplo, um telhado ali, uma porta, vamos consertar determinada coisa. Ele falava, pega as ferramentas tal para mim. Aí quando a gente ia usar as ferramentas, eu lembro que meu pai limpava a ferramenta, nossa, eu lembro direitinho, limpava a ferramenta, ele observava qual ferramenta ele ia usar, e quando ele ia usar aquela ferramenta, ele usava com muita calma, muito cuidado. Ele tinha uma chave lá, que é a chave de cana, aquela que você ajusta, né, para poder torcer cana e tudo mais, que era o xodó dele, rapaz. Ah, Maria, se a gente colocasse a mão naquela chave. Mas eu percebi que ele fazia as coisas com calma. Ele ia lá, primeiro ele separava tudo que ele ia trabalhar, depois ele observava aquilo que ele ia executar o trabalho, ele fazia tudo um passo de cada vez, com calma. E outra coisa, o mundo hoje ele bota muita pressão na pessoa, muita pressão. A gente muitas vezes, desde o início da nossa vida, a gente é pressionado a dar resultado, é pressionado a ter sucesso. Eu sei que alguns de vocês aí talvez já foram até humilhados, né? Dentro da própria família, porque não conseguiu um resultado imediato. E ao longo desses resultados que a gente tenta ter de forma imediata, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando não está preparado para fazer certas coisas, eu via muito isso dentro dos nossos escritórios, né? Quando o pessoal trabalhava, eu observava os meus funcionários, as pessoas começam a tomar decisões precipitadas, decisões que podem comprometer todo o trabalho. Então essa é a questão. Então se eu fosse definir para você a palavra sucesso, seria então assim, a pessoa realizar um determinado trabalho, ter êxito em alguma coisa que ela vai fazer, ou então alguma coisa que ela planejou para a vida dela e foi bom, né? Ela gostou daquilo, vamos ser direto ao assunto, ela gostou, teve resultado, né? Um resultado bacana. Agora o que é o problema? Muitas das vezes eu me lembro muito bem, até tirando um parênteses aqui, eu fui uma pessoa que começou de forma simples, pessoal. Hoje a gente está num trabalho um pouco diferente, mas eu me lembro muito bem do segundo grau. Eu lembro assim que os professores da época do terceiro ano de segundo grau falavam pra gente assim que a gente tinha que estudar bastante,
a gente tinha que prestar o vestibular, só que eu estudava numa escola estadual. Eu sempre verificava, não estou falando mal, né, do governo, ou bem, o que seja, não é isso não, mas a realidade é essa. Eu vi que com o conteúdo que a gente aprendia na época, a gente não tinha condição de prestar um vestibular ou concorrer numa faculdade federal. Cara, era uma ilusão. Só que a gente via aquilo ali, cara, como o professor falava tanto, que você via como uma possibilidade. Não que você fosse desistir. Eu achava interessante isso. Não que você fosse parar, não é isso não. Eu estou falando que, na verdade, era uma coisa assim que a gente tinha uma visão do que poderia ser o sucesso, mas na verdade a gente não tinha nenhuma das ferramentas direito que poderia usar aquilo ali. E aí o que acontecia? Tá? Ao longo que a gente fosse executando um bom trabalho, a gente começava a perceber que à medida que a gente tinha uma vontade de ter as coisas, uma vontade de fazer as coisas, e queria tudo de uma vez, ter um resultado ou um sucesso em alguma coisa e não conseguia, às vezes acontecia uma palavra chamada frustração. E essas frustrações, que às vezes você não conseguir determinadas coisas, você tem que tomar bastante cuidado, que pode ser às vezes uma grande trava para você não chegar onde você quer. Eu separei alguns pontos aqui de algumas travas que podem fazer com que a gente deixe de conseguir um resultado naquilo que a gente precisa, tá? Então, a primeira trava que eu separei para falar com vocês sobre a questão da dúvida, tá? A dúvida. Pessoal, é bem notório que a gente, como convive com muitas pessoas, com diversas pessoas ao longo da nossa vida, a gente então, dentro desses pontos, a gente não definiu ainda o que a gente pretende fazer. Como eu não defini o que eu pretendo fazer, como eu vou fazer, às vezes eu vou começar a executar alguma coisa, eu posso gerar uma certa dúvida naquilo que eu estou pretendendo fazer, e que pode gerar uma coisa muito mais grave, que é uma insegurança. Meu pai, quando eu falei da ferramenta para vocês, ele falava: meu filho, você pode se machucar muito se você não usar uma ferramenta de forma correta. Você pode ter uma desilusão, uma decepção. Aí, às vezes, quando você não tem uma certeza naquilo que você quer fazer e tem dúvida, e você não procurou melhorar, ou se preparar, ou se organizar com aquilo, você para. Simplesmente você teve vontade de planejar alguma coisa, né, de chegar a um ponto de sucesso, mas porque você teve, estou em dúvida, acho que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer. Quantas vezes você entrou em dúvida na sua vida? Quantas vezes você já chegou a começar uma coisa e parou? Quantas vezes até você teve interesse de relacionar com uma pessoa, e aí, de repente, aquela dúvida, que poderia ter sido até inclusive um relacionamento muito bom, que poderia levar até casamento, te levou a um ponto de você não dar sequência àquilo que você queria. Eu estou em dúvida se eu vou fazer isso. Eu estou em dúvida se eu vou viajar. Eu estou em dúvida. Só que essa dúvida ela não pode ser prolongada. Você pode até questionar. Você pode questionar, eu vou questionar se esse realmente é o certo para mim, ou se é o melhor, ou se é o pior. Mas eu não posso manter minha vida numa presença de hora eu acho que eu quero, hora eu acho que eu não quero. Então essa é a primeira trava. A gente tem que começar a trabalhar sobre as nossas dúvidas. Como é que eu trabalho sobre uma dúvida que eu tenho? Buscando as certezas. Se eu não sei, eu posso aprender. Se eu não sei aprender sozinho, eu vou procurar alguém que me ensine. E se eu não sei uma determinada coisa sobre um determinado assunto, eu posso então parar para poder aprender sobre aquele assunto. Cara, hoje nós estamos aí numa era muito fantástica, muito bacana, que é a época da internet, né? A época das redes sociais, que tem dezenas de pessoas ensinando as coisas, como nunca se houve na época da história. Quer aprender a fazer um bolo? Você então descobre como você faz aquele bolo. Quer aprender a fazer outra coisa? Você descobre e aprende. Então, o primeiro ponto para você que quer chegar a um determinado resultado, inclusive pessoas que eu contrato para trabalhar nos escritórios, eu falo para eles: se você vai trabalhar em determinado escritório, em determinado local, inclusive é muito bom, que é um ambiente bacana, né? Inclusive aqui eu estou no escritório, olha aí, uma cadeira bacana, entendeu? Um ambiente legal, ar-condicionado, né? Uma coisa assim muito light para você trabalhar, diferente. Você tem que apresentar uma certeza nas coisas. Você pode até errar, não é problema você errar em determinado momento, mas a dúvida com o tempo ela tem que começar a tornar mais distante de você. Uma outra trava também que eu observo as pessoas, que pode impedir você de realizar um bom planejamento, atingir um alvo que você quer, é a questão do medo. Tá? O medo é um negócio delicado. Existe dentro da gente, que nós chamamos de egos, né? São certas, digamos assim, vamos imaginar assim como pessoazinhas morando dentro da gente. Imagina que seria assim, que existissem várias oliveirinhas dentro de mim. Esses são os nossos defeitos. A Bíblia fala sobre os nossos defeitos como 7 pecados capitais, né? Vamos lembrar aí? A ira, o orgulho, a inveja, a preguiça, a cobiça, a gula, a luxúria. Então esses egos, esses defeitos que estão dentro da gente, é como se eles fossem moradores dentro da gente. Surgiu um evento, uma situação, aparece um aspecto nosso diferente. Surgiu um defeito, por exemplo, surgiu lá uma situação em que eu estou brigando com alguém, sai então o oliveira da ira, eu vou brigar, eu vou... Surgiu briguei com uma pessoa, sai o oliveira do orgulho, então eu vou, não peço desculpa, pessoa que errou comigo, entendeu? E tal, e surgiu, e vai surgindo dentro da gente, pessoal que chegou no nosso Instagram agora, pessoal da live, né? Pessoal do YouTube, pessoal, nós estamos falando hoje sobre
um passo de cada vez, você tem que aprender a começar a colocar ordem na sua vida, tentar ser uma pessoa mais equilibrada. Então, continuando aqui, e tem um ego, né, que é um aspecto meio negativo que os psicólogos falam, que é o eu do medo. O que seria então ser uma pessoa que vive dentro de mim e que às vezes tem receio de arriscar em alguma coisa ou fazer alguma coisa? O medo pode surgir por duas situações. Uma porque você já passou por uma situação ruim, e aí você então conhece alguém que passou por uma situação ruim. Vou dar um exemplo simples para você. De repente você já foi assaltado numa determinada rua. Então toda vez que você passar naquela rua, o seu cérebro, ele remete, né, aquela sensação do seu sentido da visão. Você está vendo o aspecto da rua, remete a informação lá no ponto lá da sua memória e traz aquele trauma para você ou alguma coisa nesse trem, né? E então você de repente você continua, tá? Você de repente assim você tem aquele medo específico com você. Você não vou fazer tal coisa por causa disso, tá bom? Um abraço aí para minha amiga aí, tá? Que tá entrando com a gente agora. Até pediu a solicitação para participar do vídeo ao vivo. Depois nós vamos abrir um espaço aí, tá bom? Pode ficar tranquila, tá? Show de bola, tá bom? Sara com a gente aí, tá? Então bacana. Mas nós vamos abrir espaço sim. Então o medo é uma trava. Você não, eu tenho medo. Ah, e se eu for na entrevista e não passar? Aí se eu vou executar aquele trabalho lá no escritório para o executivo e não conseguir? Ah, se eu for lá então, e se? É o se, a síndrome do e se. Você se prende no e se. O medo sim, um receio, uma cautela, ela deve organizar alguma coisa para a gente aqui. Ó, tem alguém entrando com a gente aqui, bacana. Antoine Torre com a gente aí, tá, pessoal? Então, olha só, um abraço aí. Antoine Torre é o nosso amigo da sessão da tarde aí de novo, falando com ele, o nosso empresário, acabou de entrar com a gente aí, Antônio, tempo presente com a gente, esse grande empresário aí, da área financeira, da área, né, dos trades, na área, tá bom, de agenciamento, um cara bacana da minha confiança. Então, inclusive o próprio Antônio, né, o Antônio que entrou, acabou empresário aqui, para ele eu trabalhar com as coisas que ele trabalha hoje, inclusive, né, que é na base de investimentos financeiros em grandes proporções, que é o que está aí com vocês estão observando aí com a gente, no Instagram, o pessoal que está aí, ele teve que vencer muitas travas, né, muitos medos, tá bom? Então esse medo que a gente tem, um outro aspecto do medo também, que eu acho interessante você observar, que é uma trava para a gente não conseguir então executar um alvo, é aquele, por exemplo, em que você fica tentando, senta numa cadeira e fica tentando ver o futuro, e aí você começa a pensar, mas isso não é para mim, porque as pessoas que conseguiram provavelmente já tinham uma estrutura melhor do que eu. Não, isso não tem nada a ver, tá? Como eu falei para vocês aqui várias vezes, quando eu comecei minha carreira profissional, eu tinha uma calça jeans e duas camisas, cara. Eu não tenho, né, vergonha de falar isso para você, não. Mas aquele medo, aquela coisa, aquela fobia, sabe, aquela coisa, outra coisa. Às vezes você até começou bem no escritório, trabalhando numa empresa. De repente, no calor do trabalho, um patrão seu, ele pegou e deu um grito com você que não é o correto. Hoje tem um assédio moral. A gente sabe que é mais complicado. E então aí você pega e fica com medo de apresentar um projeto. Antigamente eu passei por isso, sabia que eu passei por isso? No escritório que eu trabalhei muito tempo atrás, tá, a nível de São Paulo, eu tinha um projeto muito bom, sabe? Um projeto lá para a gente organizar a parte de departamento pessoal, organizar os funcionários da empresa, sabe? Fazer um RH bem organizadinho para poder atender as pessoas, conversar com elas mais humanamente, ver os problemas que as pessoas tinham nesse departamento de pessoal. O que é um departamento de pessoal? É um setor da empresa que cuida de tudo relacionado aos funcionários. E aí, quando eu fui apresentar esse projeto para um chefe que eu tinha, rapaz, nesse dia o chefe me esculachou. Acho que ele estava assim, com problema para resolver e tava, acho que ele não me escutou direito. E ele falou de forma muito grosseira comigo. E como era um projeto muito bom, aí o que aconteceu? Eu peguei meu projeto e coloquei dentro da gaveta. Toda vez que eu pensava em apresentar aquele projeto, batia um medo dentro de mim, se esse cara grilar de novo, ele não vai nem querer me escutar de novo. Só que a gente tem que começar a romper. Pessoal, pior, tem certas coisas que não vão ficar. Então, aprenda a superar, e às vezes tem determinadas ajudas que nós precisamos ter para vencer esse medo. Então, outro aspecto também é a culpa, tá? Não pense, como eu falei para você, que você vai executar um trabalho, tá, em determinada empresa, pode ser numa indústria, num comércio, até mesmo no escritório, como eu estou falando, que é o caso que eu trabalho bastante, que eu quero muito que vocês tenham acesso a essas áreas, né? Não pense que você não vai errar. Só que quando eu erro alguma coisa, ou eu errei com alguém, ou eu errei com um determinado procedimento, eu carrego uma culpa dentro de mim, certo? Uma culpa dentro de mim. Uma culpa por quê? Que culpa que é essa? Uma culpa que parece que eu estou devendo alguma coisa para alguém, né? Aí essa culpa me trava. Puxa, cara, eu já pisei na bola, cara, eu sou um qualquer mesmo, cara, não, eu não sou nada mesmo, não. Olha, o que eu fiz com esse cara, com essa pessoa? Olha, o que eu fiz lá no trabalho? Coloquei minha equipe inteira para pagar o pato de uma coisa que eu errei, né? Uma vez aconteceu isso comigo também, no trabalho, no escritório que eu trabalhava no setor financeiro. A gente foi fazer um trabalho lá de auditoria. Você sabe o que é auditoria? Auditoria é você fiscalizar determinadas empresas. Eu trabalhava na matriz e eu ia fiscalizar as filiais.
E de repente tinha uns dados que eu tinha que levantar, um trabalho que eu tinha que fazer, rapaz, eu peguei uns dados errados. Peguei uma estatística de um ano anterior e apresentei para o pessoal da presidência da empresa, como que a empresa tivesse com desfalque, cara, e cometi um erro. Uma folha, pessoal, uma folha. E durante 6 meses, eu era o cara que mais dava opinião, o cara que estava, eu me congelei na empresa. Tá? Eu me congelei dentro da empresa. Ao me congelar dentro daquela empresa, cara, eu deixei de produzir. Então a culpa fez eu parar de produzir, né? Tentar um passo de cada vez aí, certo? Então outro aspecto também que pode acabar com o nosso aspecto também, tá? Digamos assim, de conseguir uma coisa, né, devagar, que é um passo de cada vez, nosso tema de hoje, é a impaciência. Rapaz, a gente tem pessoas com características de tudo quanto é jeito. Eu tenho um amigo meu, tá? Que é o Ranieri, um abraço pro Ranieri, se ele estiver me vendo aí, tá? A gente sempre acampa muito lá no Rio Araguaia. A gente, todo mês de julho, agora está parado um pouco, mas a gente acampava em Aruanã, a gente às vezes ia lá para Tocantins, no Rio Javaé. A gente então fazia os acampamentos da gente. E tem pessoas com características, chegava, organizava as coisas, sentava ali a descansar. Rapaz, ele chegava, parecia um motorzinho elétrico, né? Motorzinho elétrico. O camarada, ele não parava. Ele ali pegava uma coisa, colocava no lugar, tirava do outro, pegava, não, a barraca não ficava bom aqui, ele colocava a barraca em outro lugar, não, vamos montar a cozinha aqui, e tirava de cá e colocava, rapaz, ele só parava, quando ele parava mesmo, ele tomava uma cervejinha gelada e falava a seguinte frase, agora deu. Tipo assim, quer dizer, já fez o que ele tinha que fazer, mas ele não parava, certo? E muitas vezes acontecia também o seguinte, mas um caso que eu conversava com ele, falou, Ranieri, você tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? Pessoal, tem determinados programas dentro de trabalho de empresa, inclusive nossos escritórios, que você vai aprender determinados, digamos assim, tarefas específicas. Isso, aquilo que você não sabe, você tem que aprender um pouquinho de paciência para chegar a informação até você. Já teve casos que eu tive que trabalhar, quando eu trabalhava, né? Eu fui em determinados órgãos, por exemplo, eu fazia abertura de empresa, eu ia abrir empresa para determinadas pessoas. Aí quando eu fazia aquela questão das empresas, eu abria aquela empresa ali, eu tinha que chegar num lugar, a pessoa ficar sentado ali, pessoal, 1 hora, 2 horas, 3 horas, por exemplo, na JUSEG, né, aqui no estado de Goiás, para poder apresentar a documentação para abrir uma empresa. E tem gente que não consegue, cara, não consegue ficar com paciência. Inclusive na própria entrevista de emprego, é um aspecto muito testado. Sabia que na entrevista de emprego tem câmeras que ficam te observando? E uma das coisas que o pessoal mais observa em você é sinal de ansiedade. A pessoa tem sinais claros. Tem até um livro bacana aí, fazer propaganda do livro, chamado O Corpo Fala, que eu li uma vez que eu achei fantástico, que o corpo ele dá sinais para você de quando você está tentando fazer alguma coisa, você perde essa questão do passo a passo e entra na questão da impaciência. Aí as pessoas que são mais experientes, que sabem ler pessoas, começam a observar você. Por exemplo, né? Sinais como coçar a cabeça toda hora, sinais como coçar o nariz toda hora, apesar que bem quando o nariz coça aqui, mas né? Sinais de ansiedade, sinais de roer unha, bater caneta, ficar ali bater no pezinho demais, você entendeu? Você fica sinais de fobia. Então, às vezes até uma coisa que tem que parar é para poder relaxar um pouquinho, ler um livro, né? Dar um tempinho. Tem coisas que vão vir no seu tempo, né? A paciência, tem coisas que vão vir no outro tempo que você está fazendo, coisas que você vai ter que parar para poder esperar. Aprenda a arte de esperar. Uma das formas de trabalhar passo a passo, inclusive dentro dos próprios escritórios, que é o meu foco principal, é a gente parar para esperar alguma coisa, tá bom? Então, outro aspecto que pode travar você. Pessoal, uma das coisas que eu tive uma lição muito grande, cara, de uma professora minha, inclusive, tá, de um órgão que eu estudei um tempo atrás, tá, na questão de, eu estava fazendo um curso muito bom, tá, até na época até do Senac aqui, ela falava assim, olha, você é uma pessoa que tem muita qualidade de trabalho, só que ela percebia que eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo. Eu queria conquistar o mundo no peito, né, rasgar no peito. Certo? Eu vou e eu vou ser bem sucedido, tinha aquelas frases doidas, e eu fazia uma coisa aqui, fazia outra coisa ali, fazia outra coisa aqui, fazia outra coisa ali, coisa lá. E cara, é para você falar, você não tem foco, Oliveira, você não tem foco, você é uma pessoa que você não determina quais são as prioridades que você tem. Né? Às vezes também, pessoal, a gente pode ter prioridade em outras coisas. Por exemplo, eu aconselho muito aí, ó. Eu até estava falando com uma amiga ontem, por exemplo, você que é mulher, você que é mãe, é muito bom você amar o seu filho, né? Claro, você tem que dar uma atenção, cuidado, um zelo especial, mas você tem que tomar um certo cuidado para ele não ser toda a sua vida, porque um dia seu filho vai casar, ele vai ter a vida dele. Sabia que tem muitas pessoas que entram em depressão quando, por exemplo, uma mãe criou um filho, o filho vai casar e vai para outra casa e a pessoa parece que começa a ver que a casa ficou vazia. Isso é um processo da vida, né? A pessoa fica triste, uma tristeza mais que o normal, porque ela, ao longo da vida ela não aprendeu a dividir um espaço com ela também. É uma amiga minha que ela chama Simone, que eu acho muito bacana, eu acho ela muito legal. Ela falava uma frase que é interessante, falava assim, olha, eu também tenho a minha vida. Ela cuidava dos filhos, mas não deixava de viajar, não deixava de fazer os cursos dela, não deixava de projetar, né, a construção da casa dela, ela não deixava de visitar os amigos. Saiba separar as coisas, dividir.
Agora, quando eu dou prioridade para outras coisas, é qual o caso? Eu, por exemplo, para passar no concurso do Banco do Brasil, que eu tive a oportunidade de trabalhar uma época no Banco do Brasil, pessoal, eu tive que abrir mão de algumas outras coisas. Então, eu tinha prioridades que eram minhas, por exemplo, se eu viajava para a fazenda todo final de semana, ou a cada 15 dias, ou se eu comprava tal roupa, ou se eu então saía com a namorada, né? 3, 4 vezes na semana lá, entendeu? Que seja mesmo lá né, comer um x-salada, comer qualquer... A gente sabe que você vai ter que começar a regrar e tirar um pouquinho. Então, a pergunta é, eu quero chegar a um determinado objetivo, por exemplo, eu quero aprender a trabalhar com contabilidade, um exemplo, né? Então, eu vou aprender a trabalhar sobre essa área. Então, onde que eu vou procurar aprender sobre isso, né? Quem vai me ensinar? Então, o que eu vou ter que tirar de tempo para aprender aquilo? Qual o investimento financeiro que eu vou fazer naquilo? Eu estou desviando os meus recursos, tá? Realmente, o meu recurso principal é para aquilo que eu estou tentando focar. Por exemplo, um cara que quer prestar um concurso público, ele é 2 anos estudando, pessoal, é 2 anos, o cara tem que focar naquilo. Então, ele pergunta o que é. Certo? Um dia vocês vão poder conversar aqui, que eu vou chamar o meu amigo Antônio Torre, para a gente fazer uma live aqui. Ele vai dividir a tela comigo aqui. Nós vamos falar, ele vai explicar para vocês um dia qualquer desse aí. Por exemplo, ele teve que fazer dezenas de cursos para trabalhar com investimento financeiro. Muito mesmo. Certo? Muito investimento financeiro. E não é fácil. O cara para hoje, acerta hoje, amanhã não deu certo, depois você pega uma pessoa que te ensina melhor, outra vez não deu certo. Então vamos lá. Outra trava também que eu coloquei aqui, pessoal, é a falta de compromisso e disciplina. Rapaz, aí já era. Ó. Como é que eu vou fazer alguma coisa, cara, se eu não me comprometo com aquilo que eu vou fazer? Como é que eu posso ter uma disciplina em alguma coisa se eu começo uma coisa e não termino? Como é que eu faço as pessoas confiarem em mim para eu realizar um determinado trabalho ou procedimento? E é mais ou menos aquele amigo. Já teve algum amigo seu assim? Não sei se a produção aqui já teve um amigo seu. A produção tá ali, eu tô conversando com a produção. Eu tenho que conversar com a produção, tá na solidão ali, a produção, né? O cara, não. E aí, cara, você vai chegar? Não, tô chegando. Eu já viu? Não, tô chegando, cara, tô chegando. O cara nem saiu de casa, velho, entendeu? O cara nem saiu de casa. Talvez ele nem apareça lá. Então, às vezes, se você já fez isso aí, e aí, Gabrielzinho, você já fez isso aí, velho? Fala a verdade, fala a real aí. Uma paradinha aqui para dar um alô pro pessoal que entrou no Instagram. Não tô esquecendo de vocês, é que eu tenho que dar uma sequência no conteúdo, senão a gente perde o clima aqui do conteúdo. Mas um abraço a todos vocês que estão acompanhando. Cara, então a gente começa, pessoal, das pequenas coisas. Vocês conhecem essas mentirinhas que vira mentirona, que você tem que sustentar a mentirona, que vira uma mentira tríplice e o pau quebra? Cara, parece uma saga da mentira, né? O Senhor dos Anéis da mentira, entendeu? Né? Tipo assim, então você não tem compromisso, cara, você não tem comprometimento. Eu sempre aconselhei as pessoas que eu dou treinamento também na área, oriento as pessoas como procurar um bom trabalho, fazer uma boa entrevista, inclusive futuramente eu vou trazer para vocês aí, tá, algumas orientações, tá? Logo teremos alguns conhecimentos. E eu orientava assim, cara, chega uma hora antes do horário marcado, geralmente, entendeu? Procura ser mais assim. E disciplina é o quê, pessoal? Muitas das vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu sei para poder seguir uma orientação de alguma coisa que passou um conhecimento para mim. Para mim, a disciplina mais incrível é essa. Um cara me ensinou uma coisa, eu vou dar crédito naquilo, então vamos supor que o Gabriel aí me ensinou, por exemplo, ó, você vai fazer tal coisa dessa maneira que vai ser bom para você. Aí eu tenho um conhecimento novo, uma informação nova que chegou para mim. Então, mas só que você vai seguir esse passo, esse passo e esse passo. Vamos supor que eu estou trabalhando lá no escritório agora, no contas a pagar e contas a receber da empresa. Mas talvez eu já tivesse feito esse trabalho antes, mas a forma que ele me explicou é uma forma bem melhor. Será que eu tenho disciplina? Poxa, eu vou pelo menos tentar, vou fazer aqui nisso, vou e tal, e vou fazer, então, vou colocar uma disciplina de horário para mim, uma coisa bacana que eu posso fazer, né? E de repente o meu resultado está no final da disciplina. Isso é que eu acho interessante. Tem até um caso aqui que eu já contei para vocês em outra live, mas eu vou contar assim, alguns que já ainda não estavam antes, né? Que eu acho interessante, de um amigo meu que ele vendia bermudas, né, na feira. E só que ele era um cara meio intuitivo, né? Então ele sempre falava assim, cara, eu dou uma olhada na feira, dou uma olhada na cara da feira. Dependendo da cara eu já vazo, entendeu? Não, não vou vender nada. O cara dizendo que era o guru da intuição de saber. Cara, o cara é doidão. Eu falei, cara, tem lá, cara, fica ali. Se você combinou, programou o dia até as 10 da noite, fica até as 10. Um belo dia ele resolveu ir até mais tarde. Resolveu, vou escutar aquele um negão na Oliveira lá, eu vou falar com ele. E, cara, eu vou. Aí ele foi 15 para as 10, não tinha vendido nada. E o cara me xingou, acho que de tudo quanto é nome lá, porque escutou a minha ideia. Rapaz, mas quando foi mais ou menos faltava. Mas eu vou ficar até as 10. Faltava mais ou menos 10 para as 10, 5 para as 10. Um cara que tinha que comprar umas roupas lá em Brasília, não deu tempo de comprar. E foi nessa feira. E esse cara trabalhava com bermudas, esse amigo meu. E esse cara, exatamente, cara, perguntou para ele como é que as bermudas. Ele tinha levado mais ou menos 250 bermudas. Qual foi o final da história? Ele vendeu todas as bermudas para esse cara porque ele foi até o final, certo? Então não importa, a gente não é questão de quantidade. Então uma coisa que eu acho bacana, tem uma frase que eu gosto muito dela que fala assim, não defina a sua vida ou qualquer coisa que você está fazendo por um único dia, por uma única pessoa ou por uma única situação. Você não sabe quem ou o que vai aparecer daqui a pouco.
Então a gente muitas vezes, pessoal, tem a mania de não conseguir realizar as coisas num passo a passo, ou seja, primeiro eu vou fazer isso, depois fazer isso, aí de repente o cara já parou, nem deu sequência, porque a gente é preso na palavra pré-ocupação em alguns casos também. Pré-ocupação, já fala, né? Eu estou ocupando a minha mente com alguma coisa que não aconteceu. Então você já se sentiu preocupado com alguma coisa? Você já deixou sua mente viajar demais em algum ponto? Olha só, um outro ponto também aqui que é o seguinte, tá? A concentração. A concentração é muito parecido com o comprometimento, mas é um pouquinho diferenciada, porque assim, ó, tem pessoas que têm muita dificuldade de concentrar. Tem muitas pessoas mesmo, dificuldade de concentrar. Não pensem que fazer uma live como essa que é tão fácil assim quanto se imagina, né? A gente tem que parar, conversar, trocar uma ideia. Eu tô batendo um papo com vocês aqui. Tem que sentir bem com vocês sem ser muito mecânico. Mas às vezes a gente quer concentrar em coisas grandes, né? Em coisas, aspectos grandes. Inclusive um dos maiores termos de frustração que uma pessoa tem é porque ela só tenta ver um negócio grandão. Aprenda a se concentrar numa coisa pequena. Poxa, eu vou me concentrar, por exemplo, em todas as vezes que vou falar dos homens aí, a galera que as mulheres detestam, cara, já deve ter recebido um peteleco aí, né? Se não recebeu, vai receber. Você vai urinar lá no banheiro e você deixa a tampa do vaso sem levantar. Ave Maria, trem feio. Aí trem feio. Cara. A mulher, mas você podia pelo menos levantar a tampa do vaso. Então você começa a ter, eu vou ter que concentrar na hora que eu estiver fazendo lá a problemática, né? Eu vou fazendo, né, o caso do homem aí, eu vou levantar a tampa do vaso. Alguém já passou por isso aí? Dá uma opinião aí. E aí, Gabriel? Fala aí alguma coisa, Gabriel. Rafael entrou. Ah, rapaz, o Rafael chegou. Aí, o Rafael vai dar opinião, né? Cara, então você para pensar. Começa num hábito. Não, toda vez que eu tomo um suco, um refrigerante, cara, eu sempre deixo o copo lá na beirada do sofá. Inclusive eu tinha esse hábito. Eu já quebrei uns copos bacana lá. Então, vou começar com a concentração de, por exemplo, tirei uma coisa, coloco no lugar. Começa de pequenas coisas. Vou dar um faxinão no meu quarto hoje. Vou concentrar em limpar alguma coisa que eu quero fazer. Vou me concentrar quando eu estiver dirigindo, né? É muito difícil. Você já fez uma experiência? Você, não, eu vou contar quantos sinaleiros tem da minha casa até no meu trabalho? Você já se concentrou? Você já recordou? Se você teve atenção aqui dentro, principalmente em concentração na sua mente, às vezes você nem concentra, cara. Às vezes, inclusive, eu já, por estar concentrado andando, eu gosto muito de concentrar quando eu estou andando, caminhando. Esse tempo atrás mesmo, eu até salvei a vida de um rapaz numa rua aqui da nossa cidade, certo? O rapaz, ele estava no celular, inclusive celular, pessoal. Não estou falando nada contra as redes sociais, inclusive nós trabalhamos com as redes sociais, mas você tem que saber muito bem a hora de usar as coisas. O rapaz ia entrar na frente de um ônibus e de repente eu tive que puxar o cara pela camisa. Rapaz, quando eu puxei o cara pela camisa, meu amigo, acho que o cara pensou que eu queria era assaltar qualquer coisa. O cara veio para me bater, rapaz. Eu falei, salvei a vida do cara. Veio uma senhorinha, cara, eu nunca esqueci dessa senhorinha. Cara, que senhorinha bacana, a dona Magali. Ela, não, meu filho, você tá doido com a sombrinha dela. Eu vou te dar uma sombrinhada na sua cabeça, você não tem responsabilidade. Porque o rapaz acabou de salvar a sua vida. Olha o ônibus aí, rapaz. Quando o ônibus passou, o cara perdeu as pernas, sentou na calçada e vomitou praticamente. Porque ele sentiu assim, cara, ia morrer na hora. Como eu estava em concentração com o que estava acontecendo em volta de mim, pessoal, então eu estava no passo a passo do que eu estava fazendo. Aí de repente, então eu consegui ver a minha situação e viu uma situação de perigo iminente. Tá? Então a gente tem que parar para concentrar. Isso é uma coisa, a falta de concentração ela pode ser uma trava para você não conseguir executar o que você precisa. Outra trava também, vamos lá, tá? Vamos acompanhar aqui dos nossos tempos aqui, quanto tempo está tendo aqui já, bacana. Outra trava também, pessoal, é não ter um alvo definido, tá? Então, como é que eu vou fazer uma coisa passo a passo para ter um bom resultado se eu não consigo ter um alvo definido, tá bom? Não consigo ter um alvo definido. Então, começa a definir, começa em pequenas coisas para você. Qual que é o sonho que você tem? Às vezes você não sabe a determinada profissão que você quer entrar. Por exemplo, eu defendo muito, né? Eu sempre convido muito o pessoal que me procura a entrar nessas áreas de escritório, que é uma área assim que o pessoal trabalha mais tranquilo, trabalha de uma forma diferente. De repente, mas eu pergunto, eu tenho que ensinar você a definir se é isso que você quer para você. E de repente, aquilo que você está fazendo começar a ter um certo amor. Amor em que sentido, pessoal? Mesmo que eu faça alguma coisa ruim, vamos supor que eu estou trabalhando numa empresa que eu estou carregando cadeiras. Mas um dia eu posso ser o gerente daquela empresa que fabrica cadeiras. Então o amor é o quê? Eu fazer bem feito naquele momento em que eu estou fazendo. Isso é bom para mim, não é ruim para mim. Certo? É bacana para você isso, tá? Então aprenda a definir um pouquinho mais sobre isso aí. Outra coisa também, que pode ser uma trava para a gente, é você se perder nos entretenimentos. Rapaz, olha, eu vou falar para vocês. Profissionais que eu trabalho, tá bom? Eu vou contar até um fato aqui que aconteceu, vou contar do meu padrasto. Tá? Meu padrasto ele é mestre de obras, de vez em quando ele faz aquelas sobrados e tudo mais. E esse dia para trás ele me ligou, me socorrer lá na obra lá, para poder levar um rapaz no hospital. Pessoal, então o camarada tava, questão das redes sociais, né? Tava carregando uma lata, eu nunca vi uma situação dessa. O cara tava carregando uma lata de concreto, né? Aqui no ombro, cara.
subindo uma escada sem segurar com a outra mão, cara, olhando o WhatsApp dele. O bicho é uma cena. Ô, Antônio, essa aí, cara, eu nunca vi uma situação dessa. O cara, doido, né? Perigo. Perigo, perigo mesmo. O camarada, o que aconteceu? O fato que ia acontecer. Ele pisou em falso, cara, e caiu lá de cima. Ele só não morreu porque a lata de concreto, pensa pessoal, uma lata de concreto caiu do lado da cabeça do cara. E o camarada teve um problema na coluna, teve que levar no médico lá. E quantas vezes o meu padrasto falou comigo, cara, mais de 15 vezes no dia, não mexe com isso. A gente às vezes, entendeu? Tem que saber a hora certa para as coisas. Agora, como é que eu vou colocar um de vocês? Vamos supor que eu sou aqui, eu sou de um escritório, por exemplo, aí, vamos colocar LG Escritórios, que é um escritório bem conhecido de São Paulo. Eu vou contratar o do Roberto Justo, por exemplo, né, que é um grande rede de escritórios também. Posso colocar você para trabalhar numa área dessa e de repente você vai ter que trabalhar com cálculos, né? Calculando imposto, calculando um salário de um funcionário. Você pode calcular, por exemplo, ali por exemplo, um demonstrativo financeiro que eu vou passar para o governo, não importa. E de repente você está aqui, está com o celular aqui, está fazendo um cálculo aqui, aí de repente você está com o celular aqui, cara, e tocando no WhatsApp, tocando, e você perde a concentração por um minuto. Aí de repente era um número que era 3, você colocou 8. Uma vez aconteceu, eu trabalhava numa empresa na área de departamento de pessoal também, eu era chefe, eu cometi esse erro. Tinha um funcionário que recebia dinheiro de hoje 1.200, um que recebia 3.500. Eu peguei o salário do que recebia 3.500 e passei do de 1.200. E peguei o outro. Quem é que vocês acham que vão reclamar? Vai reclamar. Cara, aí vem no seu pescoço, meu amigo. O cara que recebe 3.500, como é que vai cair na conta do cara 1.200? E por quê? E nem tinha essa questão de celular na época, esse negócio não. Você entendeu? Na verdade, eu me distraí, cara, vamos falar pra você. Uma coisa que era muito besta, sabe? Que eu estava mexendo na época lá e não tinha condição de eu ter distraído. Então, pessoal, as pessoas vão contar um pouco com essa concentração sua, dessa questão de você amar, essa questão que você faz, fazer com zelo. Porque fazer as coisas devagarzinho, faça uma parte, faça outra parte, faça outra parte, faça outra parte, é algo muito importante para você, tá? Outro item também aqui que eu separei é mudar um pouquinho, tá? Muda um pouquinho a sua cabeça, muda um pouquinho a sua cosmovisão. O que é cosmovisão, né? A gente tirar aqueles paradigmas, uma coisa que eu já defini na minha cabeça que é daquele jeito e só serve daquele jeito. Só vai funcionar daquela forma. Pessoal, e não pode ser assim, tá? Defina um pouquinho o espaço na sua cabeça. Poxa, senão eu vou dividir meu cérebro no meio. Eu vou deixar um espaço para coisas novas que as pessoas vão trazer para mim. Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer com calma. Cara, é muito bom você ser uma pessoa equilibrada, fazer uma coisa por parte, conseguir no final ter um resultado que você espera, melhorar aquele processo que você tem. Outra coisa também aqui, ó, autossuficiência. Essa palavra é muito delicada, faz parte do nosso ego também, pessoal. É assim, ó, é uma coisa delicada. Eu queria que você nunca fosse esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que não aceita a opinião de ninguém, tá? Não, eu faço, como eu acabei de falar agora há pouco do meu jeito, mas não é só isso. Muitas das vezes você desconsidera. Eu fico muito triste quando alguém vem me perguntar. Tem gente que me pergunta assim, ó. Tem gente que às vezes até perde até uma amizade em alguns casos, quando eu vou dar uma orientação. Oliveira, eu sei que você é um cara experiente, mas me fala o que eu tenho que fazer. Eu vou falar, olha, cara, se eu falar para você o que você tem que fazer, você vai ficar meu inimigo. Você não vai gostar do que eu vou falar. Teve um amigo meu uma vez, depois hoje eu sou amigo dele, tranquilo, mas ele chegou assim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, você tem que parar de mimar a sua filha, cara. Seu dinheiro vai tudo para o que ela quer. Você tem que parar para programar a sua. Porque é sua questão profissional. Você parou no tempo. Não, você está falando mal da minha filha. Não estou falando mal da sua filha. Eu estou falando o que está pegando a sua vida. O seu problema chama-se, acho que era Karen o nome da menina dele. Karen, vocês estão tá ligado naquilo. Então para um pouquinho. Do seu jeito é que dá certo. Se o seu jeito der certo, você não procurava coisas novas para modificar. Então eu, assim, dessa área, como eu me apresentei para vocês, né, que eu trabalho há muito tempo, trabalhando com grandes empresários, nós já atendemos muita gente com o nosso sistema, né, que aqui no nosso estado chama PRP, Programa de Recolocação Profissional. Eu gosto muito de orientar a pessoa, mas não é só entrar lá e fazer o serviço, você vai ter que se equilibrar no que você está fazendo. Agora vem um grande ponto, tá, para a gente poder definir essa live nossa aqui, tá? Eu queria orientar vocês que tudo que você for aprender a fazer passo a passo de cada vez, você tem que colocar, implantar um determinado planejamento para você. O que a palavra planejamento significa? Eu posso definir de forma antecipada o que vai acontecer para mim a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu posso planejar o que eu vou fazer. Vou dar um exemplo simples. Eu posso planejar fazer uma viagem, né? Então eu já vou ter que, vamos supor que eu tenho meu carro. O que eu tenho que fazer nesse planejamento? Então eu vou ter que colocar itens no planejamento. Então eu vou fazer uma revisão no carro, vou verificar se as roupas que eu tenho estão corretas. Se eu for ficar num hotel, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agendar, né, reservar aquele hotel, né, reservar as passagens aéreas. Eu tenho que verificar quem vai comigo, verificar se o dinheiro que eu tenho dá para uma alimentação, se ao longo do caminho eu vou fazer alguma parada. Então eu tenho que planejar tudo que eu tenho que fazer com muito cuidado. Não é que tudo que você vai planejar vai acontecer. No meio da viagem vai acontecer coisas novas. Você deixa aberto para o novo também. Mas planeje, tá? Alguns itens para a gente aprender a planejar aqui que eu separei para vocês aqui.
A primeira coisa que você, se você quiser planejar para fazer as coisas com cuidado, é você aprender a tirar um tempo para isso. Cara, você vai ter que parar. Tem gente que quer assim, eu vou planejar fazer alguma coisa, não, agora vem cá e eu tenho uma ideia um pouquinho aqui. Claro que é bom, eu tinha um amigo meu que me ensinou uma coisa que eu achei fantástica. Eu falava assim, à medida que você for tendo ideia, carrega uma agendinha com você. Hoje nós temos o celular, né? Você tem uma agenda ali. Coloca suas ideias, escreva. Escreve as suas ideias, daquilo que está dentro do seu plano. Não fica só na sua plano. Hoje aqui tem gente, pessoal que dorme, aí o cara acorda com uma ideia maravilhosa. Aí chega ali, a mulher já dá um grito com o cara, né, um filho já está precisando de uma coisa, você tem que ir lá e comprar uma carne no açougue, ou então a mulher a mesma coisa, o cara já está grilado. De repente você perdeu aquela inspiraçãozinha que você teve, que poderia ser o tchan, o bug não, a palavra correta, o tchan da coisa mesmo, a questão, né, o boom da coisa, para mudar a sua vida com uma ideia simples dessa. Uma ideia que, exatamente como o Bill Gates teve, né, que eu já falei dele aqui há um tempo atrás, que ele na época não ficou na faculdade, foi para uma garagem e queria criar, né, entendeu? Aquele sistema que ele tem hoje, né, na Microsoft, que é uma coisa fantástica. Então você teve uma ideia, um insight. Só que você tem que parar para ter um tempo. Tira um tempo para planejar. Uma das coisas que eu oriento você também como segundo ponto, aprenda uma coisa que é bacana para você, que é a arte da meditação. Tá bom? Apesar que eu não estou guru aqui, né? Nós não vamos cruzar nossas pernas em cima de uma pedra e ficar, não, só isso não. Eu estou falando, cara, meditar pode ser uma coisa simples. Você tira um tempinho, como eu falei, reserva um local separado, vai para uma praça, ou um local que você tem, fecha os olhos e fica ali, cara. Deixa o silêncio na sua cabeça um pouquinho para ver qual ideia surge. O que surge para você, tá? Não é verdade? Então você para um pouquinho, cara, do nada, vem é uma coisa misteriosa, não sei explicar isso não. As minhas melhores ideias, inclusive para falar com vocês nas lives, eu faço em forma de meditação. Eu paro um pouquinho, né? Fico ali mais ou menos uma meia hora em silêncio, tentando refletir, vem as reflexões, eu paro. Não é que realmente, né? Eu posso orientar o pessoal a ter um tempo legal, né? A pessoa tem um. Então, aí você não vai programar, mas você tem uma coisa que chega para você. Como mais um item aqui que eu achei. Eu estou olhando aqui para vocês aqui porque esses itens não dá para falar tudo de cabeça assim, gente. Eu quero manter uma forma organizada com vocês na live, tá? Logo a gente vai tratar de um assunto que realmente eu não vou nem tá preocupando muito, tá bom? Mas assim, um outro item que eu separei muito legal para vocês aqui, pessoal, tá? Que é o seguinte, isso aqui vale ouro, tá? Isso vem do nosso grande célebre Ayrton Senna, que era um corredor lá dos esportes, né, da Fórmula 1, tá bom? Um cara perguntou para ele assim, cara, o cara tinha um carro na época, não era o melhor carro, o cara, ele, entendeu? Ele foi no braço para poder vencer uma certa corrida, e o cara perguntou assim, cara, como é que você consegue ser um bom piloto? Ele falou, não, cara, eu sou um bom piloto, porque eu aprendi a fazer o simples, você entendeu? Eu aprendi a fazer o simples. Então tem gente que não adianta. Eu tenho um amigo meu, cara, que ele é grilado. Eu jogo bola com ele. Jogo não, agora não posso jogar bola mais, mas um camarada ele lá no futebol, cara, eu fazia umas coisas lá, tentava firular uns negócios do futebol, ele falava assim, né? Cara, Oliveira, faz o simples. Eu falei, cara, como é que é o simples? O simples é receber a bola e tocar. Não inventa, não. E eu perdi a bola, cara. Os caras lá iam fazer um gol e queria me matar. Entendeu? Aí ele chorava. Não, você viu um cara chorar? Uma mulher chorar é triste, mas vamos chorar. Ele, cara, isso é básico, cara. Como é que você entrega esse jogo? Às vezes tinha 5 times para entrar. Cara, você podia pegar sua chuteira e ir embora, entendeu? E o cara ia fazer umas firuladas. Eu tava lá, velho. Eu paguei também, miséria, né? Então, cara, simplifica as coisas, tá? Planejando em coisas mais simples. Então, eu posso começar de pequenas coisas para simplificar. Se você tem uma coisa muito grande que você tem, então simplifica, tá bom? Outro item também bacana aqui que é o quê? Bom, eu já falei do tempo, só relembrar um detalhe aqui, tem um pouquinho de tempo de qualidade, tá? Eu falo assim em termos de tempo, você entendeu? Tempos que às vezes chega pra gente fazer as coisas, né? Assim, pessoal, você já tentou organizar a sua vida e parece que as pessoas que estão em volta de você não te dá tempo? Tem muita gente que gosta de ser o herói das pessoas, né? Gosta de resolver tudo, é comigo. Só para escutar uma frase no final, nossa, o Oliveira é bom demais. Olha, ele fez aquilo ali. Olha que legal que ele é. Não, se não fosse ele, nada aconteceria. Aí eu ri de um amigo meu, né? Que ele era um cara que ele era um herói dentro da casa dele. Aí ele pegava, Rafael, ele pegava e falava assim, nossa, cara, essas pessoas, elas sempre dependem de mim. Aí um dia ele ficou doente, precisou se hospitalizar e achou que a família dele ia morrer de fome. Nossa, ele ficava lá no hospital deitado na cama pensando, nossa, agora quem é que vai comprar o gás? Nossa, quem é que vai fazer as compras? Ele ficou mais de 20 dias no hospital. Rapaz, quando ele chegou em casa, rapaz, aí ele foi descobrir que ele era um muquirana miserável. O que a filha dele fez? Usou o cartão dele, que ele tinha autorizado, foi lá e fez uma compra muito melhor que ele. Ela mesma comprou o gás, ela mesma trocou o bujão do gás lá no gás. Ela mesma, cara, as pessoas, às vezes, se você der um espaço, você vai perceber que as pessoas também conseguem fazer. Só que as pessoas também acostumam com você para você fazer tudo para ela. Então, o seu tempo de qualidade ele começa a sumir. Isso é uma coisa boa para você tomar cuidado. Toma cuidado de quem esgota seu tempo. Quem é que esgota seu tempo? Então, o que esgota seu tempo em volta de você? Outro item também bacana aqui é o seguinte,
Se eu vou fazer um planejamento da minha vida para dar alguma coisa dar errado para mim, dar certo para mim, eu tenho que aprender a ser o quê, pessoal? Realista, cara. Eu tenho que aprender a ser realista. Eu tenho que ser realista, tá? Então a pergunta é, qual que é a minha condição hoje? Então se eu posso andar de ônibus, eu vou andar de ônibus. Se eu posso andar de moto, eu vou andar de moto. Se eu vou andar de carro, eu vou andar de carro. Então qual que é a minha realidade? O que eu vivo? Como é que eu vou, então, se eu quero passar um dia num concurso, eu quero trabalhar num grande escritório, né? Numa empresa muito grande e bacana que vai me tratar bem? Qual que é a minha realidade hoje? Então posso estudar às vezes sozinho, tentando ver alguma coisa que eu posso ter, eu posso contar com a ajuda de alguém, eu tenho dívidas para pagar, eu tenho coisas para organizar, então para bater uma real para você, tá certo? Eu tenho a minha realidade, tá? Eu sei o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Em relação ao nosso processo, tá? Então, qual que é a minha realidade? Para analisar. Outro item também, tá? Quais são as ferramentas, quais são os recursos que você tem à sua disposição para poder fazer o seu planejamento acontecer? Certo? Eu tinha um amigo meu que tinha um planejamento de montar uma empresa. Rapaz, mas o cara não tinha dinheiro, não tinha um local, não tinha ajuda, não tinha sorte, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. O sonho é muito bom, só que você tem que parar. Então começa, eu falo assim, ó, eu sempre pergunto para os meus alunos quando eu dou algum treinamento específico, né? Eu trabalho ensinando as pessoas várias coisas assim, ó. Pessoal, trabalhar em alguma coisa simples é vergonhoso? Aí a pessoa responde que não, né? Não é vergonhoso, você pode começar de alguma coisa, tá bom? Pequena, e daquilo ali você usa como trampolim, uma ponte, né? Para chegar em uma coisa que pode ser fantástica para você, certo? É uma coisa bacana dentro do nosso trabalho, é uma coisa que você precisa entender. Então, assim, para a gente ser bem específico mesmo, nós temos na nossa live de escritórios, né? Um passo de cada vez. É muito importante para você entender, aprender a criar consistência em tudo que você faz na sua vida. O que é uma coisa de consistência? A consistência é algo que vai perdurar, é uma coisa que as pessoas olham e falam, rapaz, eu posso confiar. É uma coisa que você vê o resultado de momento, às vezes até em momento, ou você consegue vislumbrar. E para isso, pessoal, tem que ser parte por parte, pedaço por pedaço, um passo de cada vez. Eu, em toda a minha experiência dentro dessas áreas de escritório, dessa área de recrutamento e seleção que eu tenho, eu lembro, pessoal, sou muito criterioso. Eu sempre procurei observar isso. Assim a gente aprende também com os erros, né? Aprende com os acertos, a gente faz um trabalho bacana, entendeu? Dentro dos nossos processos. E, bom, seria a nossa dica de hoje, né, para você. Quem está na minha live aí, eu queria só dar um aviso para você, daqui mais ou menos uns 20 minutos, nós vamos estar iniciando uma outra live também com o pessoal, tá bom? Eu convido vocês a participarem dessa live, tá? É um novo tema, tá bom? Tamo junto aí também, tá? Quem tá aí, daqui a pouquinho você dá um tempinho, toma uma água, toma um cafezinho aí, vamos junto também, nós não paramos, tá? Nós vamos estar só finalizando um bônus que eu queria colocar para vocês no final aqui, que eu prometi, né? E seria então sobre a questão do 13º salário, tá bom? Como eu trabalhei como chefe de departamento pessoal, o 13º salário ele é um benefício que a pessoa tem como funcionário ao final do ano, chamado de abono de Natal. Então nós temos 12 salários durante o ano, então a gente pode ter um 13º, que seria esse 13º salário, tá bom? Os senadores eles têm um 15º salário, então maravilha, talvez você seja senador algum dia, né? Quem sabe, certo? Mas o 13º salário seria exatamente isso. E a gente então recebe o 13º salário em duas etapas, em duas parcelas. A primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Nós podemos antecipar a segunda parcela, mas nós não podemos atrasar a primeira parcela. Então eu pago para o pessoal, tá? Eu posso ter o 13º integral, que é aquele onde eu paguei, a pessoa trabalhou o ano todo, aí eu vou pagar, vamos supor que a pessoa ganha 1.500, então ela vai receber 1.500 de 13º. Ou também eu tenho um 13º proporcional, onde eu vou pegar os meses que a pessoa trabalhou naquele ano e pagar proporcional. Vamos supor que a pessoa então trabalhou só 6 meses, né? Certo? Então, que bacana, tá? E aí então você pega, se eu trabalhei 6 meses, então quanto que eu vou receber de 13º? Eu vou receber então 6, tá? 6 meses de salário, seria então R$ 750. O 13º é um benefício, não pode ser tirado do trabalhador, é um tempo que ele já existe, inclusive quando a pessoa for acertar, é muito bom, tá? Para a gente poder entender isso aí. É só uma dica para vocês de 13º. A gente então, em outro momento, nós vamos ter algumas orientações específicas de cálculo, eu posso ensinar vocês algumas coisas a mais. Mas é muito bom você aprender a ter um pouquinho de cautela, inclusive é um passo a passo. Você já planejou o que você vai fazer com o seu 13º? Ou você simplesmente já está cheio de dívida para pagar? Então, mais uma vez, a nossa live aí, né? Um passo de cada vez, vai com calma. As coisas podem chegar para você de uma maneira inusitada, tá bom? Não defina as coisas, deixa a coisa chegar. Um passo, vai com calma, um passo do boi, como eu vou costumar falar, né? De repente a gente pisa no lugar certo, pisa no lugar seguro e você não tem problema com esses detalhes, tá? Um abraço para todo mundo que já está na minha live aí, tá bom? Do Instagram, pessoal do YouTube aí, tá? O pessoal do Facebook também. Aqui quem vos fala, né? Seu amigo Oliveira do RH, proprietário da Case Consultoria e Treinamento, que trabalha com seleção e recrutamento, orientação de recursos humanos, tá? Em vários temas específicos para várias empresas e para várias pessoas que estão precisando. Divulga isso aí, tá? Compartilha com o pessoal,
tá bom? Se inscreve aí nos nossos canais no YouTube também, para você participar e ter sempre notificações, ativa os sininhos lá, tá? Para você então estar sempre antenado e aprendendo uma coisa nova. Pessoal, se torna uma pessoa bem-sucedida, rica, quem se torna uma pessoa informada. A informação é a moeda de troca mais valiosa que você tem. É por isso que a amiga acabou de falar aqui que está sendo divisor de águas, né, para ela aí, tá bom? Está sendo bom você ver, né, Sara? Então é importante para você ver aí, certo? O Rafael comentou com a gente também aí, o pessoal, tá, Alisson? Pessoal, aprenda a se informar. Nós vamos ter um monte de informação para você. E direto do forno, né? Direto ali do caldeirão, tá bom? E é isso aí, tá? Um abraço a todos vocês aí. Certinho?